Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar numa lei que é pedra fundamental no direito brasileiro, viu? A Lei número 11.340 de 2006, que todo mundo conhece como Lei Maria da Penha. A ideia aqui é destrinchar essa lei, sabe? Entender o que ela é de fato, quem está sob a proteção dela e, claro, quais são as ferramentas que ela criou para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Exatamente. É uma lei que, nossa, trouxe mudanças muito profundas, né? Não só na parte jurídica, mas também na sociedade como um todo. E o nome, claro, é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. A luta dela por justiça depois de tudo que ela passou foi, assim, o estopim para a criação dessa legislação tão importante. É uma história de muita força, sem dúvida. Então, o nosso objetivo hoje é esse: desvendar os pontos-chave dessa lei, que é crucial para quem está começando a estudar direito aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Bom, para a gente começar, então, o que a lei define exatamente como violência doméstica e familiar? Onde que está essa definição? Certo. Essa definição está lá no artigo 5º. Basicamente, é qualquer ação ou omissão, sabe? Mas tem que ser baseada no gênero e que cause morte, lesão, sofrimento, seja físico, sexual ou psicológico. E também dano moral ou até patrimonial à mulher. E um ponto assim muito importante: essa violência não acontece só dentro de casa, na residência da pessoa. A lei é mais ampla. Ah, interessante isso. E como assim mais ampla? Então não a cobre a violência que ocorre na unidade doméstica, que é o espaço de convívio permanente, mesmo que não sejam parentes, sabe? Tipo, pessoas que dividem uma casa. Cobre também o âmbito da família, aí sim pensando nos laços de sangue, tipo pais, filhos, irmãos, ou por afinidade, como sogra, cunhado, ou até por vontade expressa, né? Aquele vínculo familiar construído. E, por fim, abrange também qualquer relação íntima de afeto. Aqui entram os namoros, os relacionamentos que já acabaram, mesmo que o casal nunca tenha morado junto. O ponto central é ter existido ou existir essa relação íntima de afeto. Entendi. Quer dizer, não precisa ser casada ou morar junto. O namoro já entra, um ex-namorado também pode ser enquadrado. Exatamente. O vínculo afetivo é a chave nesses casos. Perfeito. E a lei também detalha as formas como essa violência pode acontecer, né? Não é só a agressão física. Sim, sim. E isso é fundamental para a gente entender o alcance da proteção. O artigo 7º, ele classifica 5 formas principais. A primeira, claro, é a física. Qualquer conduta que ofenda a integridade, a saúde corporal. Empurrão, tapa, qualquer agressão mesmo. Depois vem a psicológica. Essa é mais sutil às vezes, mas muito danosa. Inclui ameaça, humilhação, manipulação, querer controlar tudo que a mulher faz, isolar ela dos amigos, da família, perseguir, sabe? Ficar vigiando, chantagem, ridicularizar, tudo isso entra aqui. Nossa, é bem abrangente a violência psicológica. É muito. E tem a sexual, que é qualquer ato que force a mulher a participar de relação sexual sem querer, ou que impeça ela de usar método contraceptivo, sabe? Ou que force um casamento, uma gravidez, um aborto, ou até a prostituição. Pesado. Sim, aí temos a patrimonial. Essa envolve os bens da mulher. Destruir objetos, reter documentos, controlar o dinheiro dela, tirar recursos econômicos. E por último, a moral, que é quando se ataca a honra da mulher. Caluniar, dizer que ela fez algo que não fez, difamar, espalhar coisas para manchar a reputação dela, ou injuriar, que é ofender a dignidade diretamente. Caramba, são muitas facetas da violência que a lei busca combater. Fica claro como ela tenta dar conta da complexidade do problema. Exatamente. A ideia foi justamente essa, cobrir todas as formas como a violência de gênero se manifesta no âmbito doméstico e familiar. E um dos mecanismos mais conhecidos e acho que mais falados são as medidas protetivas de urgência. Como é que elas funcionam na prática? São para proteger a mulher rápido, né? Isso. A palavra-chave é urgência. Elas são ferramentas cruciais para cessar o risco para a mulher de forma muito rápida. Quando a mulher pede a medida, ou quando chega a informação para o juiz, ele tem um prazo curtíssimo, de até 48 horas, para decidir. 48 horas? É bem rápido mesmo. Sim, a ideia é agir antes que algo pior aconteça. E o juiz pode determinar várias coisas, dependendo do caso, né? Por exemplo, o afastamento do agressor da casa, do lar,
pode proibir que ele se aproxime da vítima, dos familiares dela, até das testemunhas, e aí o juiz fixa uma distância mínima que ele tem que manter. Tipo, não pode chegar a menos de 200 metros, por exemplo? Isso. O juiz define essa distância e também pode proibir qualquer tipo de contato, seja por telefone, mensagem, rede social, qualquer meio. Além disso, pode restringir ou até suspender as visitas do agressor aos filhos ou dependentes menores. E uma coisa muito importante, pode determinar a prestação de alimentos provisórios para garantir o sustento da mulher e dos filhos, caso dependam economicamente dele. E se o agressor desrespeita essas medidas? O que acontece? Bom, aí a coisa fica séria. O descumprimento injustificado de uma medida protetiva de urgência pode levar à prisão preventiva do agressor. Isso está na lei. Mostra que não é brincadeira. A proteção é para valer. Isso dá uma segurança maior para a vítima, né? Saber que tem uma consequência real se a ordem for quebrada. Com certeza. É um recado claro de que a decisão judicial tem que ser cumprida para proteger a vida e a integridade da mulher. Entendi. Agora, falando do processo criminal em si, a Lei Maria da Penha também mudou as regras do jogo aí, né? Como era antes e como ficou? Mudou, e mudou bastante. Uma das grandes novidades foi a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. São varas especializadas, com juízes preparados para lidar com a complexidade desses casos e com competência tanto civil quanto criminal. E talvez a mudança mais impactante no processo penal foi o que diz o artigo 41. Ele proíbe expressamente a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, a lei do GECRIM, aquela que prevê penas mais leves, tipo multa, cesta básica, transação penal? Exatamente essa. Com a Lei Maria da Penha, para esses crimes cometidos contra a mulher nesse contexto, não cabem mais essas medidas despenalizadoras. Nada de multa, nada de cesta básica. A lei entendeu que a gravidade dessa violência exige uma resposta penal mais séria. Faz todo sentido. Porque antes podia acontecer de uma agressão acabar em pagamento de cesta básica, o que era visto como banalizar a violência, né? Exatamente. Era uma crítica muito forte. E outra mudança fundamental veio com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, naquela ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4424. O STF firmou o entendimento de que, no crime de lesão corporal praticado no contexto doméstico e familiar contra a mulher, mesmo a lesão leve, a ação penal é pública incondicionada. O que isso significa na prática? Pública incondicionada. Significa que o Ministério Público, que é o órgão acusador, pode e deve iniciar o processo contra o agressor independentemente da vontade da vítima. Mesmo que ela não queira registrar a queixa ou representar contra ele, o MP age. Ah, então não depende mais da mulher dar o ok para o processo seguir, no caso de lesão corporal. No caso da lesão corporal nesse contexto, não depende mais. A ação é do Estado, através do Ministério Público. Isso foi um avanço enorme para proteger a vítima que muitas vezes sofre pressão para retirar a queixa, né? Tem medo, dependência financeira, emocional. E mesmo nos outros crimes em que a lei ainda exige a representação da vítima, tipo ameaça, por exemplo, a Lei Maria da Penha trouxe uma proteção extra. A mulher só pode renunciar a essa representação, ou seja, desistir da ação, perante o juiz numa audiência marcada especialmente para isso. Antes ela podia fazer isso na delegacia, por exemplo. Entendi. Então, mesmo quando depende dela, a desistência não é tão simples, tem que ser na frente do juiz que pode avaliar se ela está fazendo isso livremente ou sob coação. Exatamente. É uma garantia a mais para que a decisão dela seja realmente livre e consciente, e não fruto de medo ou pressão do agressor. A ideia é fortalecer a proteção, impedir que a violência fique impune por esses fatores externos. Fica claro que a lei tentou cercar o problema por vários ângulos, né? Desde a definição da violência, passando pelas medidas urgentes até o processo criminal. Sim, e não para por aí. A lei também se preocupa muito com o atendimento à vítima. Ela prevê um atendimento policial e pericial que seja especializado, humanizado, preferencialmente feito por servidoras mulheres para criar um ambiente mais acolhedor. Garante também o acesso da mulher a uma rede de apoio, com serviços de assistência social, psicológica, jurídica, de saúde.
E tem outras coisas práticas também. Prioridade para ser removida do trabalho, se for servidora pública, e precisar mudar de cidade por segurança. Prioridade para matricular os filhos na escola perto da nova casa, se precisar se mudar. São detalhes que fazem toda a diferença na vida de quem está tentando sair de um ciclo de violência. Muita diferença. E a lei ainda reconhece uma coisa chamada interseccionalidade. Ou seja, ela entende que outros fatores como raça, etnia, orientação sexual, deficiência, idade, podem deixar a mulher ainda mais vulnerável à violência. E o atendimento precisa levar isso em conta. Realmente é um sistema bem completo, bem pensado. Fica claro que a Lei Maria da Penha é um instrumento, essencial. E entender ela é importante não só para quem vai fazer prova de concurso ou OAB, mas para todo mundo, né? Para a cidadania mesmo. Sem dúvida alguma. É uma lei que transformou a forma como o Brasil lida com a violência contra a mulher. Mas, claro, a gente sabe que ainda existem desafios enormes, né? Quais seriam os principais, na sua visão? Olha, um grande desafio ainda é a subnotificação. Muitas mulheres ainda não denunciam por medo, por vergonha, por dependência, por falta de informação sobre seus direitos ou sobre onde buscar ajuda. E outro desafio constante é fortalecer a rede de atendimento em todo o país. Garantir que tenha Delegacia da Mulher, Casa-Abrigo, Centro de Referência, Defensoria Pública, em todos os lugares funcionando bem, com equipe capacitada. A lei existe, mas a implementação dela na ponta ainda precisa avançar muito em muitos locais. É verdade. A lei no papel é um avanço incrível, mas fazer ela acontecer na vida real de todas as mulheres que precisam ainda é uma luta diária. Exatamente. É um processo contínuo de construção e aprimoramento. Bom, isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Como é que a sociedade como um todo, cada um de nós, pode contribuir para que essa proteção que está na lei se torne cada vez mais real, mais efetiva na prática do dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Esperemos que essa nossa conversa aqui no Concurseja tenha sido útil, tenha ajudado a clarear os pontos dessa lei tão fundamental. Agradecemos muito a sua atenção. Isso aí. Continuem acompanhando o Concurseja para mais aulas, mais conteúdo. E não deixem de explorar os outros cursos que a gente tem disponíveis lá no nosso canal. Foi um prazer e até a próxima.